cumprimento com a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja ricamente abençoado através do estudo das Sagradas Escrituras. O que você está achando de estudar a Bíblia conosco? Você tem gostado? Você tem acompanhado e tem apreciado estudar as Sagradas Escrituras comigo? Responda-nos, envia-nos um e-mail. Ao final de cada vídeo temos apresentado ali o nosso site, um e-mail. Entre em contato, lá no site temos alguns contatos telefônicos. Se você preferir, nos ligue também. E nos diga o que você tem achado, se você está gostando, se você quer mais estudos. Lá em nosso site temos vários outros estudos. O nosso objetivo é fazer com que você estude as Sagradas Escrituras. Que você, além de estudar, que você seja ricamente abençoado através delas. Esse é o nosso desejo para a sua vida. E nessa ocasião, nós vamos realizar o estudo do quarto tema da nossa série de estudos bíblicos, denominado A Palavra Vivificante. É mais um estudo no qual estaremos tratando da Palavra de Deus, né? Esses primeiros estudos estamos tendo mais familiaridade com as Sagradas Escrituras, né? Vendo a importância de se estudar as Sagradas Escrituras, para que então nós passemos depois, posteriormente, para estudos mais direcionados, mais específicos, com assuntos mais variados, para podermos assim então compreendermos outros temas da Palavra de Deus. Antes de realizarmos esse estudo, eu convido a você que eleve a Deus uma prece juntamente comigo. E para isso nós vamos nos ajoelhar em atitude de reverência e adoração ao nosso Deus, para suplicarmos a Ele as suas bênçãos sobre o nosso estudo dessa ocasião. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra. Nós te louvamos e te adoramos, e também o Seu amado Filho unigênito, por tão preciosa oportunidade, Senhor. Suplicamos as Tuas bênçãos também sobre os nossos telespectadores, que agora nos acompanham do outro lado da tela. Não sabemos, Senhor, quem são, o que tem passado, mas o Senhor, na sua infinita onisciência, conhece e sabe o que cada um tem enfrentado. Nós suplicamos, Senhor, que de uma forma especial o Senhor atue na vida de cada um, para que eles sintam, Senhor, o Teu poder atuando em suas vidas e abençoando-os ricamente. Esteja conosco agora nesse estudo, Senhor. São bênçãos que lhe suplicamos em nome do Seu amado Filho unigênito, nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Esse quarto tema de nosso estudo bíblico, ele é composto por 18 perguntas e respostas. E a primeira delas, ela vem dizendo o seguinte: qual é a natureza da palavra de Deus? Vamos ver a resposta? Acompanhe aí a resposta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Então essa é a natureza, né, da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela penetra no íntimo da alma, e ela é capaz de causar grandes transformações na vida humana, né? Vamos para a próxima pergunta, que diz assim: como são descritos os oráculos de Deus? Vamos ver como eles são descritos. Acompanhe a resposta. Diz assim: este é aquele que esteve na igreja, no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para vô-los dar. Atos 7:38, versão brasileira. Então, os oráculos de Deus, eles são considerados oráculos de vida. Oráculos que proporcionam não uma vida como essa que nós vivemos aqui na Terra, cheia de problemas, dificuldades, mas uma vida abundante,
uma vida plena, uma vida eterna, que Ele quer proporcionar a você e a mim. Vamos para a próxima pergunta. Que declarou Cristo serem suas palavras? A resposta diz assim, acompanhe aí na tela. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6,63. Então nós até mencionamos no estudo anterior, né? Este versículo de João 6,63. As palavras de Cristo, elas são Espírito e são vida. Elas proporcionam, né, realmente vida plena para cada um de nós. Vamos para a próxima pergunta? Diz assim, que testemunho deu São Pedro concernente às palavras de Cristo? Então vamos ver a resposta aí, né? O que Pedro falou a respeito das palavras de Cristo? Ele disse assim, respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, versículo 68. Então Pedro reconheceu que Cristo ele tinha as palavras de vida eterna, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 5. Que declarou Cristo dos mandamentos de seu Pai? Vamos ver o que Jesus falou a respeito dos mandamentos de seu Pai. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. João 12, 50. Olha só que importante. Muitas pessoas acreditam que os mandamentos foram abolidos, que eles não têm mais validade, que Cristo os cravou na cruz. Mas será que foram os mandamentos do Pai que foram cravados na cruz? Ou foi a lei de Moisés, a lei de sacrifícios, a lei de cerimônias judaicas que foi pregada na cruz? Precisamos analisar isso, porque Jesus disse aqui para nós claramente que o seu mandamento é a vida eterna, né? Vamos para a próxima pergunta. Que lição encerrava o alimentar o povo de Israel com o maná? Aquele processo de alimentar o povo com maná encerrava uma lição muito importante. Vamos acompanhar aí que lição foi essa. Veja na tela. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, versículo 3. Então essa era uma importante lição para eles. Ele sustentou o povo com maná, deixou eles ter fome, né? Em algumas situações depois o sustentou com maná, para que eles entendessem que o homem vive de tudo que sai da boca de Deus. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 7, que diz assim, como interpretou Jesus esta lição? Vamos ver como ele interpretou essa lição, né? Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, 32 e 33. Então Jesus ali estava dizendo dele mesmo. Em outra situação, em outra ocasião, ele diz mais claramente, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta nunca terá fome, né? Próxima pergunta. Em explicação adicional ao significado desta lição, que declarou Jesus de si mesmo? É esse texto, olha, que eu mencionei, né? Vamos ver o que ele disse. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 35. Então precisamos nos alimentar de Cristo, nos alimentar de suas palavras, nos alimentar da comunhão com Ele, para experimentarmos essa experiência de vida, né? Vida plena. Próxima pergunta. Que benefícios resultam de comer este pão da vida? Quais são os benefícios? Já falamos alguns aqui, né? A vida eterna, que é o mais importante, mas vamos ver aqui a resposta a essa pergunta. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6, 57 e 58. Então, como vimos aí, este pão, nosso Senhor Jesus Cristo, é um pão que proporciona vida eterna. Ele veio aqui a este mundo, morreu por nós,
nos deixou uma vida de exemplo a ser seguido, né? E diz, para que como eu os fiz, façais vós também, né? Então nós devemos seguir também o exemplo de Jesus. Muito tem sido pregado que ele é apenas o nosso Salvador, que ele veio aqui nos salvar, mas não. Ele veio nos salvar, mas também veio nos deixar uma vida de exemplo, de comunhão com o Pai, que nós também devemos ter, né? Próxima pergunta. Pergunta 10ª, né, do nosso estudo deste tema, a palavra vivificante, que diz, que exemplo é relatado de alguém que se alimentou do verdadeiro maná? Vamos ver qual exemplo é esse? Acompanhe aí conosco. Diz assim, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15, versículo 16. Então aqui o profeta Jeremias, ele disse, né, que ele experimentou este alimento, comer a palavra de Deus. E isso foi para ele grande gozo, grande alegria para o seu coração. E assim, muitos de nós também temos experimentado este gozo, essa alegria, não é mesmo? Experimentar as palavras de Deus e recebermos gozo, satisfação em nossa vida. Vamos para a próxima pergunta. Que nome é aplicado a Jesus como sendo a revelação do pensamento de Deus na carne? Vamos ver o nome que é aplicado a Jesus, que mostra que ele é a revelação do próprio Deus na carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 13. Então aqui nós vemos que Jesus, o Verbo de Deus, é também chamado a Palavra de Deus, né? Por quê? Porque ele é o porta-voz de Deus. É ele que fala as palavras de Deus. Ele é que é o representante de Deus para com a raça humana. Então ele mostra a nós qual é a vontade de Deus, quais são os desígnios de Deus. Por isso devemos respeitá-lo, devemos honrá-lo e devemos nos alimentar da sua palavra, né, diariamente em nossa vida. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 12ª do nosso estudo, que diz assim, o que estava no verbo? O que estava no verbo? Uma pergunta curta, pequena. Nós vamos ver a resposta a essa pergunta. O que estava no verbo? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. São João 1, versículo 4. Olha, já pensou? Nele, no verbo estava a vida. Porque é ele que dá a vida. Ele que juntamente com seu Pai nos criou no princípio de todas as coisas, criou todas as coisas, e a nós também. Então nele estava a vida, né? Vamos para a pergunta 13. Como é, portanto, Jesus chamado também? Vamos ver a resposta. Diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 1 João 1, versículo 1. Então ele é também chamado a palavra da vida. O nosso Senhor Jesus é chamado a palavra da vida. Olha que maravilha, né? Vamos para a próxima pergunta. Por que não encontraram os judeus a vida nas Escrituras? Olha que pergunta intrigante. Não podemos generalizar também. Muitos encontraram, né? Mas muitos outros não encontraram. Por que eles não encontraram? Vamos ver? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. São João 5, 39 e 40. Então Jesus falou ali para aqueles sacerdotes que eles examinavam as Escrituras porque eles queriam ter a vida eterna. Mas eles não aceitavam Jesus, não foram a Jesus para ter essa vida. Porque as próprias Escrituras testificavam de Jesus, mas eles não queriam ir a Jesus. Como isso é triste, não é mesmo? E você? Será que você tem examinado as Escrituras para ter a vida eterna, mas não tem ido a Jesus, não tem aceitado a vida de Cristo em sua própria vida, os exemplos de Cristo em sua própria vida e não tem seguido isso? Que Deus o ajude para que você se atente para este fato importante, né? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 15ª de nosso estudo, desse quarto tema. O que constitui uma parte da experiência cristã? Vamos ver uma parte importante da experiência cristã aqui agora. A resposta diz assim, e provaram da palavra de Deus
e as virtudes do século futuro. Hebreus 6, verso 10. Né? Então nós vemos aqui que uma parte importante da experiência cristã é provar a boa palavra de Deus. Precisamos provar isso, precisamos experimentar, né, em nossa vida pessoal. Próxima pergunta. Ao designar a São Pedro seu trabalho vitalício, que instrução lhe deu Jesus? Vamos ver que instrução Jesus lhe deu ao designar a ele o trabalho que ele teria por toda a sua vida, o seu trabalho vitalício. Jesus disse-lhe: apacenta, alimenta as minhas ovelhas. João 21, versículo 17. Então ali Jesus incumbiu Pedro de alimentar as ovelhas dele, né? Não somente a Pedro, mas também todos os outros apóstolos, né? Penúltima pergunta de nosso quarto tema, a palavra vivificante. Pergunta 17ª, que diz assim: que recomendação apostólica indica o modo em que esta ordem deve ser obedecida? Então vamos ver aqui uma recomendação apostólica do apóstolo Paulo, que indica que essa recomendação de apacentar as ovelhas deve ser obedecida. Vamos ver. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, segundo Timóteo 4, 1 e 2. Então nós vemos aqui a importância de se pregar a palavra. Paulo aqui faz uma conjuração em nome de Deus Pai e em nome do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas, para que ali Timóteo, né, que era incumbido dessa responsabilidade, e também os demais, né, diáconos, presbíteros, pregasse a palavra a tempo e fora de tempo, né, exortando, redarguindo, repreendendo com toda longanimidade, né? O significado dessa palavra longanimidade é paciência, com toda paciência, e doutrina bíblica, né, dentro das Sagradas Escrituras. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 18. Como somos instruídos a orar, tanto pelo alimento físico como pelo espiritual? É a nossa última pergunta. Então vamos ver agora como nós devemos orar pelo alimento, tanto físico como espiritual. Diz assim, uma oração muito conhecida, né? A oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. São Mateus 6, versículo 11. Então nós vemos aqui que assim nós devemos orar pelo alimento físico como pelo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você fica sem comer ao menos um dia? E quantos dias você fica sem estudar as Sagradas Escrituras? Quantos meses, talvez até anos, você passa sem ler a Bíblia? Sua vida espiritual está morrendo, está enfraquecendo. Não deixe com que isso aconteça. Estude as Escrituras, porque a palavra de Cristo, ela é espírito e vida. Se alimente dela, né? Vamos aqui para essa última nota em nosso estudo, que diz assim: quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o pensamento de Deus foi revelado na carne humana. Quando os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, o pensamento de Deus foi revelado em linguagem humana. A união do divino e do humano na manifestação do pensamento de Deus na carne é chamada o mistério da piedade. E há o mesmo mistério na união do pensamento divino à linguagem humana. As duas revelações de Deus na carne e na linguagem humana são ambas chamadas a palavra de Deus, e ambas são a palavra da vida. Aquele que deixa de encontrar a Cristo dessa maneira nas Escrituras não se poderá alimentar da palavra vivificante. Então não deixe de ter esse encontro com Cristo, um encontro com Cristo em sua palavra. Não viva uma vida de faz de conta, apenas de um cristianismo de ir à igreja, de frequentar um culto. Tenha você mesmo, pessoalmente, a sua comunhão com Cristo através de sua palavra. Estude as Escrituras, busque a Cristo em sua revelação. Ele quer falar com você, Ele quer alimentar você com as suas palavras. Que Deus abençoe a cada um de vós. E até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir.